Deus, Ele é fiel. Jesus, Ele é fiel. Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando pelo ministrante nessa noite. Convido o irmão Anderson a vir orando. Aleluia. Pelo nosso irmão auxiliar Felipe, vai estar ministrando a palavra em nome do grande. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento pedimos ao Senhor a sua graça e que através do teu servo, Senhor, venha se revelar. Que cada um que está aqui esta noite venha sair daqui alimentado da sua palavra, Senhor. Que os nossos corações venham a ser repletos da tua presença. Ó Deus, que todo mal, Senhor, que venha oprimir, ó Deus, venha cair por terra esta noite, porque a tua palavra é fiel, Senhor. Ó Deus, aqui, meu Pai, não habita, ó Deus, nenhum tipo de mal, porque o teu Espírito Santo, ó Deus, já faz morada. Ó Deus, que a tua palavra atravesse os corações, libertando, transformando para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa o teu servo, unge ele, Senhor, e que não venha nada dele e venha diretamente do teu trono. Pai, eu te peço esta noite, Senhor, para que a gente venha ser, meu Pai, ó Deus, abençoado pela tua palavra, Senhor. É isso que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito feliz e mais uma vez estar ministrando a palavra de Deus e também pelo privilégio de estar retornando aqui à sede. Venho na bênção do meu pastor, o evangelista Elton Adelino, trazendo um abraço para toda a igreja aqui nesta noite. Amém? Meus amados irmãos, Deus me deu direção, convido a todos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7 e o verso 1. Desde já agradeço ao presbítero Adson pela confiança de nos convidar nesta noite para o culto de jovem, e também nosso auxiliar Anderson, Jonas. É isso, que Deus abençoe. Confesso que estou um pouco tímido em olhar para a minha retaguarda e ver o nosso irmão Anderson Carvalho. Isso, que Deus em Cristo Jesus continue conservando o seu servo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, o verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Leamos todos. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigiu ao povo e entrou em Cafarnaum. E o servo do centurião, a quem estimava muito, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com muito vigor e súplica, disse: ele é digno que lhe faça isso, porque é amigo do povo, e ele mesmo edificou as sinagogas. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa do centurião, enviou-lhe um amigo para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julgo digno que ir ter comigo. Porém, manda somente uma palavra, e o meu servo, o meu amigo, será curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens. Se eu digo vai, ele vai, e se eu digo vem, ele vem. E ao meu servo fará isso, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Pulamos lá para o verso 11. E no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando se aproximou perto da porta da cidade,
eis que um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse-lhe Jesus: jovem, eu te digo, levanta-te. Podem sentar. Meus amados irmãos, a gente para observar o livro, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, e a gente se depara com duas histórias. A primeira, a do centurião e seu amigo, e a segunda, da viúva de Naim. Uma história muito conhecida da igreja, onde muitos que estão aqui já ouviram e já leram essa mesma história. Só que Deus colocou uma palavra em meu coração e eu preciso ser fiel a ela, a entregar nesta igreja nesta noite. Quando a gente para observar, Jesus começa o seu ministério curando, fazendo milagre, e a fama de Jesus começa a se propagar em toda Israel. E diz a história que a fama de Jesus foi crescendo de uma forma espantosa, e esta fama chega até a cidade de Cafarnaum. E nessa cidade existia um centurião que era muito conhecido naquela cidade, e a Bíblia diz que o seu servo, o seu amigo, estava enfermo, e esta enfermidade era mortal. Aquele servo do centurião não era simples um servo como qualquer outro, mas aquele servo, ele era amigo íntimo do centurião. E o centurião, ele se preocupou, porque ele procurou em Cafarnaum e não achou medicina capaz de curar aquela enfermidade. E aquele centurião escutou falar de um homem chamado Jesus, aonde a sua fama já tinha chegado até a cidade de Cafarnaum, mesmo antes de Jesus chegar até lá. E diz a história que quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, a primeira coisa que aquele centurião pensa é que eu procurei a medicina da minha cidade e não pude achar solução para a enfermidade do meu servo, mas ainda há uma esperança, porque vem entrando em Cafarnaum um homem que sua fama já tem se espalhado, que ele é capaz de curar os enfermos, que ele é capaz de ressuscitar os mortos, e este homem, o povo diz que ele é o Cristo. E diz a história que quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, o centurião logo se avexa e manda chamar Jesus para ir curar o seu servo. E diz a história que quando Jesus está indo até a casa do centurião, o centurião envia outro mensageiro e fala: mestre, não se incomodes de entrar em minha casa, porque eu não me considero digno que entres até a minha casa, porque eu sou um homem pecador. Mas libera somente uma palavra e o meu servo será curado. O que me chama a atenção e também chamou a atenção de Jesus foi a palavra que o centurião falou: porque de autoridade eu conheço, porque eu tenho soldados às minhas ordens. Se eu digo vai, ele vai, e se eu digo vem, ele vem. O que ele queria dizer a Jesus é que: Jesus, eu tenho também autoridade em minha palavra, mas a autoridade que eu tenho não foi capaz de curar o meu amigo, o meu servo, mas eu tenho fé. Se tu liberar somente uma palavra, o meu servo será curado. Jesus se admirou com aquelas palavras, olhou para a multidão e falou: eu não vi, eu não achei em Israel uma fé tamanha como a desse centurião. Agora pense comigo, o centurião nunca tinha visto Jesus, o centurião também nunca tinha visto Jesus fazendo milagre, ele somente ouviu falar de Jesus.
Jesus, e isso já foi o suficiente para provocar fé em seu coração, que aquele homem tinha poder em suas palavras, e este poder que o centurião creu, ele mesmo suplicou a Jesus dizendo: mestre, libera uma palavra. E imediatamente, quando Jesus libera a palavra de cura para o amigo do centurião, logo vem outros mensageiros e diz: não importunem mais o mestre, porque o teu amigo que antes estava à beira da morte, a enfermidade desapareceu. E o que é que o irmão quer dizer com isso? É que eu vim aqui como porta-voz de Deus para a igreja aqui de Queimadas, para afirmar: eu não sei qual é o problema que você passa, mas uma certeza eu tenho, que a palavra que sai da boca de Deus, ela tem poder para provocar mudança. Eu não sei qual é a situação, o problema que você tem nesta noite, mas eu tenho certeza e convicção que Jesus escutou o teu clamor, Jesus viu a tua necessidade, Jesus enxergou a tua luta, e Ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu hoje estou levantando do trono e estou liberando a palavra ao teu respeito. Aquele centurião esperou uma palavra, e a palavra entrou na casa do centurião. E nesta noite Jesus me trouxe aqui para te falar: a tua família ainda tem jeito, porque eu estou liberando a palavra. Aquela enfermidade ainda tem jeito, porque eu estou liberando a palavra. Não se preocupa, aquela causa já está ganha, porque a autoridade que há em minha palavra, eu estou liberando sobre a tua vida. A tua casa ainda vai proclamar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cafarnaum pôde enxergar que não foi necessário Jesus ir até a casa do centurião, mas a palavra que saiu da boca dele chegou lá na casa do centurião. E a palavra profética que eu tenho a implantar no teu coração nesta noite é que você pode estar aqui, mas a palavra que está sendo liberada hoje sobre a tua vida está indo rompendo as muralhas, chegando até a tua casa, e está dizendo: minha filha, eu vi o teu clamor, eu vi as tuas lágrimas, e nesta noite eu vim aqui como porta-voz de Deus para te dizer: eu estou enxugando dos teus olhos todas as lágrimas, porque hoje é dia de salvação sobre a tua casa, hoje é dia de mudança sobre casa. Mas por quê? É porque Jesus viu a fé que estava em teu coração, e Ele está liberando a palavra hoje. Aí diz a história que quando Jesus termina de pregar, aumenta o retorno, por favor. Diz a história que os discípulos chegam até Jesus e falam: mestre, para onde é que a gente vai agora? Qual é a cidade que o Senhor quer que a gente vá? E diz a história que os discípulos esperavam que Jesus escolhesse ir a uma cidade próxima, uma cidade vizinha de Cafarnaum. Mas diz a história que Jesus resolve ir até a cidade chamada Naim. Creio viram aquilo e se incomodaram, mas obedeceram ao mestre. E diz a história que Jesus parte até a cidade de Naim, e chegando perto da porta da cidade, a Bíblia é bem clara quando diz que quando Jesus chegou perto da porta, ia saindo um cortejo fúnebre de um filho, e filho único de uma viúva. Era comum naquele tempo, quando se morria alguém, as pessoas, quando não tinha muita gente para, digamos assim, consolar aquela mulher que estava à perca, ela pagava alguém para chorar no velório do seu filho. E também era comum que toda a cidade pequena, nos tempos que a gente leu, é comum que quando um defunto ou um cortejo fúnebre, ele sai pela cidade, as portas da cidade eram fechadas, porque o costume daquele tempo dizia: é o defunto saindo, a gente fecha as portas para que a impureza que há no morto não entre na cidade. E era comum as portas se fecharem
quando o cortejo saísse, mas diz a história que aquela mulher também, ela poderia ter sonhado com o seu esposo na sua mocidade. Aquela mulher poderia ter se casado com um homem fiel a ela, um homem bom para ela, e ela poderia estimar sonhos sobre eles, projetos de vida sobre eles. Mas diz a história que esses projetos de vida, esses sonhos foram interrompidos, porque o seu esposo veio a falecer. Aquela mulher foi a mudar o roteiro da sua história. Os sonhos que ela tinha sonhado com o seu esposo, ela foi obrigada agora a depositar no seu filho, porque o seu filho era aquele que tinha o dever de manter a casa. Mulher naquele tempo não trabalhava, mulher não poderia trabalhar, e quem mantinha a casa sempre era o homem. E como seu esposo veio a falecer, quem estava mantendo a casa agora era o seu filho. Mas agora aquela mulher se depara com uma certa situação, porque ela sonhou com seu esposo, o seu esposo veio a falecer, ela pegou os sonhos, depositou sobre o seu filho, e agora o seu filho também está morto. Aquela mulher poderia até se perguntar: o que será de mim agora? Os sonhos que eu sonho não dão certo, e agora eu estou indo enterrar mais um sonho que eu sonhei para mim. Aquela mulher poderia estar sendo se preocupada como é que ela iria manter a casa, e agora ela está levando seu filho a ser enterrado. Aquela mulher já tinha percorrido aquele mesmo caminho sobre a vida do seu esposo que morreu, mas agora ela está trilhando como se fosse a mesma história com seu filho. Os mesmos caminhos que ela percorreu, agora está percorrendo também pelo cortejo do seu filho, no mesmo caminho que ela chorou pela vida do seu esposo, é o mesmo caminho que ela está chorando sobre a vida do seu filho. Só que eu conheço um Deus que Ele é especialista em mudar o andamento da história. Não vou dizer de novo para que a igreja entenda. Eu sirvo a um Deus que Ele é especialista em pegar a gente e colocar em outro destino, porque a Bíblia está clara quando diz que há tempo determinado para todo o propósito diante dos céus. O capítulo 3 de Eclesiastes é bem claro, e no versículos que vão para frente ele vai dizer: há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. E aquela mulher está caminhando para uma porta que iria se fechar. Aquela mulher estava caminhando para enterrar os seus sonhos. Ela sabia que a sua jornada, a porta iria fechar na sua frente, porque antes as portas também tinham fechado para ela sobre a vida do seu esposo. E agora ela está caminhando para uma porta que novamente iria se fechar para ela. Só que quando a Bíblia é bem clara quando diz que quando ela se aproxima perto da porta, está chegando Jesus de uma jornada de um dia, chegando a Naim. E a Bíblia é bem clara que diz que Jesus não chega a entrar na cidade, Jesus chegou perto da porta. Porque ele parou perto da porta? É porque quando ele chega perto da porta, ele avista que também do lado de dentro, perto da saída, vem saindo esta viúva, indo enterrar o seu filho. E aqui eu creio que os soldados já estavam com os trincos dos portões preparados, dizendo: o cortejo saindo e eu fechando as portas. Só que aquele povo que fecha a porta não esperava que aquelas portas iriam se fechar até enquanto Jesus não chegasse. Mas Jesus chegou e as portas continuou aberta. E nesta noite eu vim com uma palavra do céu hoje para implantar na igreja. Me faz lembrar do livro do Apocalipse, quando ele diz: eu pus uma porta aberta perante você e não há quem possa fechar. E nesta noite você pode estar trilhando uma luta que você que já trilhou ela antes, porque é tanta luta e a gente pensa que sempre vai trilhar esse mesmo caminho. Mas Jesus me trouxe aqui hoje para te falar: a porta que está aberta vai continuar aberta. O povo pode estar preparado, dizendo ela vai caminhar para uma porta que vai se fechar, mas Jesus, aquele que é especialista em mudar o andamento da história, chegou
vai e vou provocar mudança aqui na cidade. Glória. Aí diz a história que era comum. Jesus, como todo bom judeu, ele não poderia tocar naquele morto, porque pela lei, tocou no morto era impuro. Os discípulos e a multidão que estava com Jesus poderia pensar: Jesus não vai se intrometer nesse negócio, Jesus simplesmente vai desviar e continuar a jornada. Mas Jesus quebra o protocolo daquele tempo. Era o cortejo vindo e Jesus parou e esperou ele chegar. Mas antes que saísse, Jesus se aproximou e falou uma palavra àquela mulher que ela já estava cansada de escutar. Imagine com você quantos não chore. Aquela mulher não tinha escutado antes pela vida do seu esposo, e agora ela estava escutando as mesmas palavras sobre a vida do seu filho. Imagine comigo quantos não chore. Aquela mulher não escutou do povo. Só que Jesus chega para o velório, e creio eu que aquela mulher poderia até pensar: certamente esse homem vai falar uma palavra diferente que eu ainda não escutei. Aí chega Jesus e fala a mesma coisa que ela está cansada de escutar. Mas qual é a diferença? É porque eu disse e afirmei no início que a palavra que sai da boca de Deus é mais poderosa do que qualquer outra palavra que sai da boca de um homem comum da terra. E nesta noite eu vim aqui para te dizer que você pode estar cansado de vir para o culto, todos os cultos, você pode escutar pregadores e outras pessoas falando. Não se preocupa, Jesus está no controle, não chora mais, a coisa vai melhorar, Jesus está movendo. Aí você vem no culto seguinte e escuta as mesmas palavras: Jesus vai fazer. Tenha calma, paciência, mas nada acontece. Aí Jesus resolve ir até Naim e fala a mesma coisa que aquela mulher está cansada de falar. E eu vim aqui como porta-voz de Deus para falar uma palavra que você está cansada também de escutar. Deus hoje me trouxe aqui para afirmar novamente: eu estou no controle de todas as coisas. A causa que é impossível para você é possível para mim. As lutas que você não consegue lutar, eu vou lutar por você. Você pode estar cansado de escutar estas palavras, mas no livro de Números, capítulo 23 e o verso 18 e 19 vai afirmar: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai mais além e fala: porventura falaria Deus e não faria, ou falaria e não confirmaria? Deus hoje me trouxe aqui para repetir as mesmas palavras. Eu sei que você já escutou estas palavras demais, mas Jesus veio aqui para renovar as mesmas palavras e dizer: eu ainda faço aquilo que prometo. Aí depois que já estou caminhando para o fim, depois que Jesus fala aquela palavra àquela mulher, Jesus quebra outro costume. Jesus vai lá e toca no defunto. Se tinha algum ancião lá perto, poderia ter visto Jesus tocando e falado: impuro, imundo. Só que aquela multidão não esperava é que Jesus iria tocar no morto, mas iria liberar outra palavra. Jesus toca no morto e diz: jovem, levanta. Não segura aí para tu dar glória depois. Aí a Bíblia é bem clara quando diz que o jovem se sentou e começou a falar. E a Bíblia, que a gente lê, os detalhes, vai perceber que o jovem ele não se levantou e foi ter com sua mãe, mas a Bíblia é bem clara que diz que Jesus o entregou à sua mãe.
Mas por que Jesus entregou? É porque aquela mulher estava indo enterrar os seus sonhos, o seu objetivo de vida, as suas esperanças. Aí Jesus chegou, pegou aquilo que estava sendo indo para enterrar e entregou novamente a ela, dizendo: minha filha, eu cheguei em Naim. A palavra que eu quero liberar sobre a igreja é que Jesus hoje chegou na tua causa e está te dizendo: eu estou pegando as coisas que você achava que não ia mais acontecer, eu estou segurando as coisas que você pensava que iria ser enterrada e estou te devolvendo de novo, porque a palavra é bem clara que nenhum dos sonhos de Deus podem ser frustrados, e o sonho que Deus sonhou para ti, Ele irá cumprir. As promessas que fez, Ele irá fazer na tua vida. É somente ter fé e confiar que a palavra está sendo liberada ao teu respeito hoje. E o que me chama a atenção, vou falar somente dessa coisa para entregar o microfone a quem é de direito, é que nessas duas histórias Jesus libera 3 palavras. A primeira, Jesus libera a palavra de cura sobre o amigo do centurião. A segunda, Jesus libera a palavra de consolo sobre aquela mulher. E terceiro, Jesus libera a palavra de vida sobre a vida daquele menino que estava morto. E o que é que essas 3 palavras me chamam a atenção? É porque essas 3 palavras que eu quero cravar a mensagem e implantar em teu coração hoje. Jesus é aquele que é especialista em curar as enfermidades exteriores, mas também Ele sara aquelas enfermidades que ninguém pode sarar. Jesus nesta noite está liberando uma palavra de cura sobre a igreja e está te dizendo: eu estou tampando as feridas, eu estou cicatrizando as feridas que o tempo fez causar em tua vida. Aquelas pedradas que te trouxe ferida, eu estou sarando hoje. Eu estou liberando a palavra de cura sobre ti. E tem mais, pode estar perturbada com a situação que está liberando. Aí já vai a segunda palavra. Jesus também está liberando uma palavra de consolo hoje sobre a tua vida. No livro de Salmo é bem claro quando diz: oh, a mulher, a gente pode chorar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu vou afirmar novamente o versículo de Eclesiastes: há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. É somente esperar o tempo de Deus. Por quê? Porque Jesus hoje está liberando uma palavra de consolo sobre ti e está te dizendo: eu estou mudando o tempo da tua história. Há um novo tempo chegando para ti, há um novo projeto chegando em tuas mãos, há um novo tempo a se revelar sobre a tua vida. Eu estou mudando o tempo, eu estou mudando a história. E a terceira palavra, para finalizar, Jesus libera a palavra de vida. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas Jesus hoje manda te dizer: eu estou tocando naquilo que estava parado e estou dando movimento de novo. Não vou dizer de novo, eu estou tocando naquilo que não tinha mais solução e vou fazer da solução novamente, porque eu estou liberando uma palavra de cura ao teu respeito, estou liberando uma palavra de consolo sobre a tua vida e estou liberando a palavra de vida. Só quem crê levanta a mão e receba a vida hoje sobre a tua casa. Ah, mas a situação está lá, está destronando. Jesus está chegando. Jesus resolveu ir até a cidade de Naim, simplesmente para curar aquela mulher e para ressuscitar o seu filho. Aí você pode me perguntar: mas o que Jesus fez depois? E Ele não fez nada em Naim. Se você ler a história, você vai perguntar: mas o que é que Jesus fez depois na cidade? Jesus não fez nada. Ele foi em Naim exclusivamente para mudar a história daquela mulher. Aí diz a história que Jesus poderia ir para uma cidade próxima, mas Ele resolveu ir para o mais longe, simplesmente para mudar a história de uma pessoa. Aí você pode se perguntar: mas comigo Jesus não andou muito não, minha filha. Jesus hoje saiu lá do terceiro céu, desceu aqui na igreja de Queimadas e está te dizendo: minha filha, eu cheguei.
eu cheguei para segurar em tuas mãos e dizer: eu estou invertendo os quadros, eu estou mudando os pensamentos, eu estou restaurando as estruturas da minha igreja, eu te sustento com as minhas mãos, para que não tropece o teu pé em pedras e caia. No livro de Salmo, de número 91, e o verso 1, é afirmado, o salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nessa batalha que você está vivendo, Jesus está dizendo: eu estou te escondendo no meu esconderijo e estou te dando descanso hoje. Eu estou te dando descanso hoje. Esta batalha hoje vai findar, porque o tempo de paz está chegando sobre a tua vida. No livro de Colossenses, capítulo 3 e o verso 3, é lindo o que o Filho de Deus fala. Ele fala: aqueles que são de Cristo estão escondidos em Cristo dentro de Deus. O que o irmão quer dizer com isso? É que Deus te pegou e te escondeu dentro dele. Porque ele te escondeu dentro dele, é porque para Satanás tocar em tua vida, antes ele tem que passar por cima de Deus. E isso ele não se atreve a fazer. Mas me afirme isso no livro de 1 João, capítulo 5, o verso 18, ele fala: aqueles que são de Cristo, estes o diabo não pode tocar. Por quê? É porque as asas do Onipotente estão te guardando, as asas do Onipotente estão te escondendo. É por isso que o salmista falou no verso 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. O verso 9 é lindo: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa. Por quê? Porque a tua casa está debaixo da sombra. A tua casa está debaixo da sombra. Praga alguma vai chegar lá. Por quê? Porque o Deus de cura, Jeová Rafá, está aqui presente e está dizendo: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma vai chegar lá. Oh, glória! Os irmãos estão gostando? Então que Deus abençoe. Como diz meu pai, é melhor deixar a igreja com sede do que matar ela afogada. Então, se os irmãos estão gostando, novo aperreio de novo, irmão Asa, que a gente vem da glória aqui em nome de Jesus. Fique com esta palavra. Continue orando pelo irmão Felipe, que o irmão Felipe é carente de oração. E crendo que a palavra foi liberada ao teu respeito nesta noite. Que Deus abençoe. Eu creio em ti. Eu creio em ti. E quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sou. E o mar possa acalmar. Abaixou pra Nayacé. Era cobra Nayacé. Nayachou pra Decandarayacé. Obrigado pela tua palavra.